A incrível história da vovó, quando ela ganhou na loteria e a filha tentou furtar a fortuna. Era uma manhã ensolarada e Dona Elvira, uma avó carinhosa de cabelos brancos como a neve, se sentou em sua cadeira de balanço na varanda. Ela sempre fez o possível por sua família. Criou os filhos sozinha. Viu netos crescerem, sempre com um sorriso no rosto e um coração repleto de amor. Mas naquele dia, algo estrondoso aconteceria. Elvira, a matriarca da família, ganhou na loteria. A felicidade despontou como um raio de sol aquecendo seu peito. Na sua mente, a fortuna poderia transformar vidas. Agora poderiam realizar aqueles sonhos acalentados, a casa nova, as viagens tão desejadas. No entanto, esse golpe de sorte revelaria a face obscura no coração de sua filha, Mariana. Mariana, uma mulher cheia de esperanças, mas também desgastada pelas derrotas da vida, mal sabia como a fortuna mudaria a trama de sua história. Com dívidas se acumulando como sombras e sem saída à vista, o desespero tomou conta dela. Numa noite de insônia, a ideia cruel surgiu em sua mente. Com um tremor nas mãos, tentou furtar parte da fortuna da mãe, convencida de que Dona Elvira não entenderia sua situação. A cada passo que dava naquela direção, um nó se formava na garganta da vovó. Mas ela não sabia o que estava prestes a enfrentar. Na calada da noite, enquanto as estrelas só assistiam em silêncio, Mariana se aproximou do cofre que Elvira escondia com cuidado. Um estalo ecoou no silêncio, um som que poderia cortar o coração de qualquer mãe. Já abaladas por dificuldades, aquelas duas mulheres estavam prestes a se confrontar com um dilema que deixaria cicatrizes profundas. A avó, acordando ao ouvir o barulho, desceu as escadas com um aperto no peito. Ao vê-la, Mariana congelou, como um animal preso nas luzes de um carro. Elvira viu o desespero nos olhos da filha e a compreendeu. Mas a dor da traição a fez hesitar. Mariana, o que você está fazendo? Perguntou com um nó na garganta, a voz trêmula. Mãe, eu precisava! Você não entende! O ataque chegou como um golpe. Os sentimentos entre amor e desconfiança se misturaram num turbilhão de emoções. Uma batalha feroz entre proteger sua riqueza e tentar salvar a filha de um caminho autodestrutivo. Diante dessa situação, o tempo parecia desacelerar. Cada segundo se tornava um eco de angústia. A tensão pairava no ar, quase palpável. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada das duas. O que aconteceria a seguir? O amor materno conseguirá prevalecer sobre a traição? E, mais importante, haveria um caminho de volta para o perdão? O clima estava carregado de tensões, segredos e arrependimentos. O que era uma simples manhã de primavera se transformou em um campo de batalha emocional. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele silêncio tenso, a respiração de Elvira e Mariana ecoava como um tambor no peito, cada batida carregando um peso insuportável.
O olhar de Dona Elvira se fixou nos olhos de Mariana. Era um imenso mar de tristeza e preocupação. Mãe, eu só precisava de ajuda. As palavras de Mariana saíram trêmulas, mas a avó, balançando a cabeça, interrompeu-a. Você não precisava desse caminho, minha filha. A dor na voz de Elvira soava como uma lâmina afiada. O que elas não sabiam era que toda aquela confusão estava prestes a se transformar em um turbilhão ainda maior. Um barulho estrondoso irrompeu da porta da frente, fazendo as duas se virarem em uníssono. O som de vidro quebrando ressoou pela casa. A polícia! Alguém gritou do lado de fora. O pânico tomou conta de Dona Elvira. Mariana, o quê? Mas antes que pudesse terminar, 3 homens mascarados irromperam no ambiente, quebrando o clima de tensão entre mãe e filha com uma explosão de caos. A presença deles era um verdadeiro pavor. Cada um armado e com olhares determinados, eles avançaram implacáveis. Não se mexam! Um deles, com a voz grave e rouca, parecia o porta-voz. Nós sabemos que você ganhou na loteria e vamos levar tudo! Mariana contraiu-se de medo e, mesmo com o coração acelerado, algo em seu espírito mudou. O instinto de proteção fez com que se colocasse na frente da mãe. Vocês não vão fazer nada com ela! As palavras saíram de sua boca com um fervor inesperado, revelando um lado dela que nunca tinha sido visto. Elvira, surpresa com a bravura da filha, gritou: Mariana, não! Mas a coragem de Mariana estava em alta, mesmo diante de qualquer violência. Os homens riram, mas antes que pudessem se mover, um dos assaltantes disparou um tiro. O eco do disparo fez os corações pararem. Um grito, mas não vinha de Dona Elvira, vinha da porta, onde a figura de um parente inesperado, Pedro, o irmão de Mariana, surgiu. Pedro estava na cidade visitando e o som do corpo caindo no chão estremeceu as paredes da casa. Dona Elvira, em estado de choque, demorou a compreender que a situação que despontara poderia ser ainda mais trágica. E em um instante, o que parecia uma noite de traição se transformara em um pesadelo absoluto. Não, o que você fez? Mariana gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A confrontação entre a família já não podia ser mais grave. A luz da esperança que tinha se apagava com essa nova realidade trágica. O caos era absoluto. Elvira, perdida na incerteza e no medo, teve um vislumbre da verdadeira essência de sua família. E, ao mesmo tempo, aquela revelação a deixou sem chão. O que realmente ligava aqueles 3? O que Pedro estava fazendo ali? E por que Mariana não dissera a verdade sobre o que realmente passava? A tensão se acumulou ainda mais no ar, enquanto os assaltantes olhavam incrédulos, prontos para fazer sua próxima jogada. O amor, a traição e o desespero se entrelaçavam na sala. E nenhum dos filhos de Elvira sabia o que viria a seguir. A vida delas nunca mais seria a mesma após essa noite. Mas o que nós, leitores, não sabíamos era que essa não era a única verdade por trás do desenrolar da história. A dúvida agora preenchia o coração de todos, enquanto os ecos daquela noite ameaçadora reverberavam na mente de Dona Elvira. Uma pergunta persistente pairava no ar. Quem realmente estava em risco e o que havia de profundo e obscuro nas ações de cada um dos envolvidos? O que se passava nas sombras era ainda mais obscuro do que os traumas explícitos daquela noite fatídica. E assim, o futuro de Dona Elvira e de sua família permanecia em uma corda
Elvira e Mariana estavam paralisadas com a cena aterradora diante delas. O som do disparo ainda ecoava pelos corredores, enquanto o olhar horrorizado de Mariana se fixava no corpo de Pedro, que caíra como uma folha seca ao chão. A luz que preenchia o ambiente se tornava gradualmente sombria, como se o próprio ar estivesse drenando a esperança de vida. Os assaltantes, surpresos e confusos, hesitaram por um breve instante. Esse momento de dúvida se transformou em terror quando, de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu pela casa. A porta dos fundos se abriu com violência e mais figuras surgiram, armadas e determinadas. Eram policiais, alertados por vizinhos que haviam escutado os tiros. "O que está acontecendo aqui?" gritou um dos oficiais, enquanto outros entravam com armas em punho, prontos para neutralizar a situação. A cena estava empolvorosa. As duas mulheres, ainda em estado de choque, estavam no centro de um furacão, com a vida de todos à beira de um abismo. Mariana, lutando contra as lágrimas e o desespero, ainda se pôs à frente de sua mãe, como uma leoa em defesa da cria. A adrenalina pulsava nas veias, mas no fundo havia uma sombra de culpa e confusão. "Não façam nada! É um engano!" ela gritou. Mas sua voz se perdeu na histeria. Os assaltantes, percebendo que a situação estava mudando rapidamente, começaram a ajustar suas táticas. Um deles, o mais alto, gritou: "Nós vamos levar o que é nosso! Ninguém precisa se ferir mais!" Era uma ameaça feita em desespero. Mas Mariana notou algo naquele homem. Algo que a fez hesitar. Uma correntinha dourada que ele usava tinha um pingente que parecia familiar. Nesse instante, a verdade estourou na mente de Mariana como um balão furado. Você é meu pai." A revelação explodiu como um tiro no ambiente tenso. Todos congelaram. Os assaltantes pareciam tão chocados quanto as duas mulheres. O homem encarou Mariana com olhos que carregavam dor e reconhecimento. Dona Elvira, agora em choque completo, se interpôs entre os três. "O que você está dizendo, Mariana? Que loucura é essa?" Ela não conseguia entender. Como, em meio a esse caos, um passado tão obscuro se revelava? A confusão e dor eram palpáveis. O policial mais próximo também parecia atordoado, ajustando a mira em seu revólver, sem saber em quem confiar. "Tempos atrás, eu fiz escolhas erradas", o homem declarou, com a voz embargada. "Deixei tudo para trás. Não queria que você jamais soubesse que eu existia." A verdade de sua paternidade ecoou na sala como uma bomba. Mariana se sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela olhou para sua mãe, buscando alguma explicação. Mas Elvira estava paralisada, lutando contra uma tempestade interior de emoções. A história da família começava a desmoronar em pedaços. "Por que você não nos procurou? Por que agora?" Mariana perguntou com a voz embargada, confusão misturada à raiva. O homem hesitou, seu olhar densamente carregado de vergonha. "Porque eu sempre soube que sua mãe fez o melhor que pode e eu não era digno de vocês." Dona Elvira, finalmente quebrando o silêncio, gritou: "Este não é o momento, Pedro! Agora você vem com essas desculpas?" O clima estava tão tenso que as paredes pareciam encostar nas duas mulheres, comprimindo as emoções aflitas. As sirenes da polícia agora soavam mais intensamente do lado de fora. O tempo corria. O que aconteceria agora?
A sala estava cheia de segredos e novas verdades, colidindo de maneira devastadora. Mariana olhou para a corrente, que agora brilhava nos olhos do pai, e a raiva foi substituída por uma profunda tristeza. O que significa tudo isso, pai? O que mais você escondeu de nós? Ela queria respostas, mas o que elas realmente precisavam era decidir se poderiam perdoar e reconstruir o que outrora foi parte de suas vidas. Com o futuro à beira de um novo abismo, a tensão foi elevada a um nível que todos sabiam que nada ficaria como antes. As escolhas feitas naquela noite decidiriam não apenas os laços familiares, mas o futuro de cada um deles. E aquele mistério sombrio agora pairou no ar, uma pergunta amarga pairando sem resposta. O que realmente é uma família? Naquela sala envolta em caos, o tempo parecia parar, mas o mundo lá fora continuava girando. Os policiais entraram em peso, armas em punho, e um grito de comando arranhou o ar já carregado de tensão. Os assaltantes, inicialmente, Mariana, com o coração acelerado, olhou rapidamente para a mãe. O olhar de Elvira era uma mistura de medo e desespero. A vida delas, que já estava em frangalhos, estava prestes a desmoronar ainda mais. Parem tudo! Coloquem suas armas no chão! Gritou um dos policiais, enquanto se posicionava. Mas a confusão tinha seus próprios planos. O homem que se revelou pai de Mariana, conhecido agora como Pedro, abaixou a cabeça, visivelmente abalado. O brilho da corrente em seu pescoço parecia agora um fardo, uma corrente de traições, segredos e decisões erradas que pesava em seus ombros. Você não entende! Eu só queria proteger minha família! Pedro gritou, agora um homem perdido em suas próprias mentiras. As palavras ecoaram como um lamento entre eles. O silêncio era tão pesado que parecia gritar, mas então o inesperado. Um dos assaltantes, o mais jovem, começou a tremer. Isso não estava nos planos. Ele olhou para os outros visivelmente apavorado. E antes que alguém pudesse reagir, puxou uma arma e apontou para Pedro. Eu não sabia que você era o pai dela. Não posso ficar aqui. O clima ficou insuportável. Não, Mariana berrou, mas já era tarde demais. Micael, o assaltante mais nervoso, disparou a arma. O tiro apunhalou o ar com um estrondo. O momento foi dolorosamente lento, como um sonho ruim. A bala não atingiu Pedro, mas atingiu Elvira. O impacto de ver sua mãe ser ferida trouxe um frio intenso ao coração de Mariana. O mundo ao redor desabou em um oceano de caos e gritos. Mãe! A palavra saiu como um eco angustiante. O desespero tomou a sala ao ver Dona Elvira tombar, o rosto pálido, os olhos se fechando. A cena saturou tudo com um desespero quase insuportável. Os policiais, atordoados pela troca de tiros, tomaram uma atitude imediata. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais urrou, while the sirens outside blared with increasing urgency. Mariana se lançou na direção da mãe, seu coração em pedaços. Elvira estava no chão com um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Mãe! Ela repetiu, segurando o rosto da mãe, que buscava ar, enquanto as dores cresciam dentro de Mariana, um nó firme tomando conta de seu peito. Aquilo deveria ser um momento de revelação e cura, mas ao invés, agora tudo parecia perdido. Você tem que ficar comigo. Fique comigo, por favor. O desespero na voz de Mariana é insuportável, mas no meio da confusão, a mente de Mariana girava. O que ela não sabia era que a bala não tinha apenas ferido sua mãe.
O eco do tiro também havia desencadeado uma série de segredos que estavam enterrados há muito tempo. Um dos policiais se aproximou cautelosamente de Pedro, agora um homem em pânico, e uma nova situação emergia. Identidade! O oficial exigiu, enquanto outros se aproximavam. Pedro, com a voz embargada, começou a se justificar. Mas Mariana tinha olhos somente para sua mãe. Os outros assaltantes estavam sendo colocados no chão, um a um, mas nada disso importava. E aí, uma reviravolta brutal se desenrolou. Mariana! Um dos policiais gritou, captando a atenção. Olhe! Ele segurava uma mala que tinha sido deixada para trás pelos assaltantes. Quando abriram, o que estava dentro fez o chão parecer desmoronar sob os pés dela. Dinheiro, joias e fotos. Fotos de Elvira. Mas não apenas isso. Eram fotos antigas de uma vida que ela nunca soube que existia. Imagens de um passado obscuro. Os olhos de Mariana se arregalaram. Aquela não era só sua mãe. Era alguém que tinha uma vida secreta. Alguém que guardou segredos e agora, na calamidade desta noite, os fantasmas da história antiga estavam prestes a ser revelados em um cenário de perda. O que mais estava oculto? O que a havia levado a se esconder por tanto tempo? Naquele momento tenso, o fio da narrativa ameaçava se romper totalmente. As revelações estavam à beira de explodir e a vida que conheciam nunca mais seria a mesma. A sala estava cheia de segredos que fariam a verdade do passado desferir um golpe ainda mais devastador. E Mariana sabia. A pergunta crucial ainda permanecia no ar. Até onde essa teia de mentiras e traições se estendia? Naquele momento tenso, quando as revelações dentro da mala começavam a desmoronar a vida de todos, o ar parecia ficar mais denso. Os olhares estavam fixos nas fotos espalhadas, como se todos pudessem sentir o peso daquela história obscurecida pelo tempo. Mariana, ainda de joelhos ao lado da mãe, não conseguia desviar o olhar dos rostos daquelas imagens. As lágrimas lhe escorriam pelo rosto e a revelação a consumia. Mas antes que pudesse dar sentido à confusão, um grito irrompeu. Saia do meu caminho! A voz era familiar e cortante como uma navalha. Era a irmã de Mariana, Clara, que teria chegado sem aviso. Ela entrou na sala como um furacão, os olhos arregalados e a respiração descompassada, como se houvesse percebido a calamidade antes mesmo de entrar. O que está acontecendo aqui? Mariana sentiu um frio na espinha. Clara nunca fora próxima e sempre teve um jeito de expor o que havia de pior na família. Mas antes que pudesse responder, Clara olhou para Pedro e suas feições mudaram instantaneamente. Você? Aqui? Você não deveria estar longe de nós? A raiva na voz dela era palpável. Você não pode simplesmente aparecer depois de todos esses anos. Pedro, lutando para entender a situação, parecia atordoado. Clara, Mas a tensão era insuportável e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Clara se virou e, num movimento rápido, apanhou a corrente de Pedro que estava pendurada em seu pescoço. Com um movimento enérgico, arrancou-a dele e a segurou na altura dos olhos. Você não sabe o que isso representa, não é? A corrente bruxuleava com a luz. E Mariana sentiu um nó na garganta. A sala estava em silêncio absoluto.
É por isso que você nunca quis voltar. Você fugiu do que realmente é. Gritou Clara, agora não é a hora. Gritou, mas as palavras dela pareciam uma depreciação no meio daquela tempestuosa revelação. Gritos e lágrimas se entrelaçavam enquanto a tensão crescia. Mariana estava confusa, com perguntas fervilhando dentro de sua cabeça. Ela olhou para Clara, a irmã mais nova, uma figura sempre em segundo plano, mas que agora era uma agente da mudança. O que você está dizendo? O que sabe sobre ele? Clara respirou fundo. A corrente é um símbolo. Ele é um criminoso, Mariana. Ele estava no jogo do dinheiro sujo. Ai que as coisas foram longe demais para ele sair impune. Você não sabe as consequências disso. Pedro ficou pálido. As cores do seu rosto se esvaíram. A verdade estava se desdobrando como um mapa do horror. O passado de Pedro não era apenas cercado de mágoas, mas envolvia crimes que ameaçavam a vida de todos ali. Mariana sentiu-se como se uma lâmina cravasse em seu peito. A ideia de que seu pai biológico era um homem que tinha deixado uma trilha de destruição a seguir era como um veneno em suas veias. Você mentiu! Mariana gritou, a voz trêmula. Por que esconder isso de mim? Por que você precisava de alguém assim? Pedro tentou se justificar em vão. Enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Os policiais, cada vez mais atentos, começaram a circundar. Então, um segundo tiro ecoou pela sala. O som atravessou a tensão como um corte, fazendo o coração de todos pararem. Um dos assaltantes, em pânico, disparou sem pensar, e a situação instantaneamente virou um campo de batalha. Eu não vou para a cadeia! E no fragor do caos, outro grito. Outro corpo caiu. Era Clara, agora espalmada no chão. O choque tomou conta de todos, e a sala explodiu em gritos e desespero. A realidade do que estava acontecendo enfiou suas garras na alma de Mariana. A vida dela, as verdades ocultas, o passado agora desmoronando como a fragilidade de um castelo de cartas. Agora, tudo parecia girar em torno de um ciclo de traição e desespero. O que deveria ser um encontro de reconciliação se tornara um campo de batalha. E a questão pairava no ar. O que mais estava escondido? E quem realmente poderia ser confiável? A verdade estava sendo desenterrada, mas agora o tempo estava se esgotando. E algo ainda mais profundo se revelava no meio do caos. E Mariana, tão perdida e sem chão, sabia que a dor estava apenas começando. Naquele momento tenso, quando tudo parecia desmoronar, um grito cortou o ar. Que barulho é esse? A voz era estridente, cheia de pânico. Era a vizinha. Dona Clara, uma mulher embriagada pela curiosidade, que se esgueirou pela porta entreaberta. Todos olharam, paralisados. O caos se intensificou. Dona Clara, saia! É perigoso! Gritou um dos policiais. Mas era tarde demais. Ela havia visto demais. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. Os assaltantes, que até então estavam concentrados em seu próprio desespero, perceberam a presença dela. Um deles, um homem de olhar frio, se virou e gritou: Silêncio! Mas suas palavras já tinham saído como um tiro, o medo se espalhando pelo grupo. Mariana estava em choque, ainda segurando a mão da mãe. O som do disparo ainda ecoava na sua mente, e agora
Esse novo elemento só aumentava a tensão. Mãe, vamos sair daqui! Ela tentava puxar Elvira, mas a mulher estava caindo aos pedaços, de olhos vazios, enquanto a dor a atormentava. Eles estão aqui para te pegar, todos vocês. Dona Clara continuou, sem perceber a gravidade da situação. O assaltante mais nervoso fitou Dona Clara e, num impulso, deu um passo à frente. Cala a boca! Você não sabe o que está falando! Ele a empurrou com tanta força que ela se chocou contra a parede. Você sempre se metendo onde não é chamada! Ele gritou, agora fora de controle. A situação e a confusão incessante se tornaram insuportáveis. Mariana, olhando para a irmã e a mãe, percebeu algo que a despertou. A corrente de Pedro brilhava de forma ameaçadora. Sem pensar, ela a apanhou, sentindo a frieza do metal nas mãos, e com um grito, a levantou. Pare! Isso não é uma solução! A voz de Pedro a atingiu como um raio. Você não tem ideia do que está acontecendo. Mas ali no meio da loucura, Mariana sentiu que a corrente poderia ser a chave. A adrenalina pulsava em suas veias. A sala girava ao redor dela e a sensação de descontrole parecia insuportável. E nesse momento de desespero, a corrente escapuliu de suas mãos, rodopiando como um punhal jogado ao ar. Como se o tempo tivesse desacelerado. Todos estavam fixos na corrente enquanto ela caía ao chão. E ao bater no piso, um segredo estava prestes a ser revelado. Um compartimento escondido se abriu e uma quantidade de documentos começou a sair de dentro dela. Fotos, papéis certificados. Tudo espalhou-se pelo chão, revelando uma história muito mais profunda do que todos haviam imaginado. Mariana se abaixou, enquanto todos ignoravam os gritos ensurdecedores de Dona Clara. Os olhos dela se arregalaram ao ver um nome que ela conhecia de longe, daquelas histórias antigas que Dona Elvira contava nas noites de verão. Essas fotos, essa mancha na nossa história. Seu coração disparou. Quem é essa mulher? Ela apontou para a foto de uma mulher com um olhar triste, que parecia ter uma profunda conexão com sua mãe. O tumulto ao seu redor tornou-se um pano de fundo distante. As palavras de Pedro emaranhavam-se em seus pensamentos. Ele não era apenas um pai fugido. Ele era parte de algo muito maior. Algo que conectava seus destinos de uma forma que Mariana nunca poderia imaginar. E então, como se uma onda de iluminação tivesse fraturado a sala, os olhos de Dona Elvira se abriram com um novo brilho. Não, mas isso não! Como você conseguiu? O choque em sua voz revelou que ela sabia mais do que havia dito. O que estava acontecendo ali era muito mais complexo. As interações entre eles agora se tornavam peças de um quebra-cabeça que Mariana estava desesperadamente tentando juntar. No meio da confusão, a verdade estava prestes a se revelar em toda a sua brutalidade. O som da sirene dos policiais se aproximava enquanto Mariana segurava as fotos, sentindo que mais segredos estavam prontos para vir à tona. A pergunta que começou a borbulhar na mente dela não era apenas sobre quem era aquela mulher, mas sim sobre o que realmente significava ser família e qual era o verdadeiro legado que estavam prestes a herdar. E enquanto a tensão na sala subia, Mariana sabia. As verdades que estavam prestes a explodir podiam mudar tudo, para sempre. A noite, que antes parecia uma tragédia anunciada, agora descortinava camadas ocultas de uma história dolorosa. E o mistério apenas começava. Naquele momento tenso, quando as fotos revelavam segredos há muito escondidos, uma onda de inquietação passava pelo ar. Mariana segurava as imagens desesperadamente.
tentando decifrar o que cada uma significava. Dona Elvira estava em choque, olhando para a corrente de Pedro, que, de repente, parecia carregar um peso insuportável. Mariana levantou a cabeça, seu olhar repleto de perguntas. Mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, um barulho ensurdecedor perturbou o ambiente. "Saia da frente!" Uma voz masculina gritou e todos se viraram para ver o assaltante mais nervoso, Micael, empunhando uma arma com as mãos trêmulas. Ele já estava um passo à frente, quase se atirando em direção à saída. "Ninguém sai até eu resolver isso." A intensidade em sua voz era de desespero absoluto. Mariana sentiu o coração disparar. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ela agarrou a corrente como se fosse sua salvação. As palavras de Clara ecoando em sua mente. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo irrompeu do lado de fora. A porta da frente se abriu violentamente, fazendo todos se desviar. Era o chefe da polícia, cercado por agentes prontos para entrar em ação. "Polícia! Todo mundo no chão!" A tempestade que se formou fora da casa agora era uma verdadeira batalha. O barulho da sirene, gritos e o próprio ambiente da casa se tornaram um caos. Micael, tomado pelo pânico, levantou a arma. "Afastem-se! Afastem-se todos! Eu não quero machucar ninguém, mas se alguém der um passo, eu..." Ele não terminou a frase. A tensão estava insuportável. Nesse momento crucial, Pedro parecia perdido, enquanto Mariana começou a entender que tudo estava prestes a sair do controle. "Mãe!" ela gritou, mas Dona Elvira estava paralisada, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Em um movimento rápido, uma figura surgiu das sombras. Um homem alto, de cabelo grisalho, que parecia saber a verdade. Era um antigo conhecido de Dona Elvira, alguém que nunca deveria estar ali. "Carlos!" Dona Elvira exclamou, sua voz cheia de surpresa e pânico. "O que você está fazendo aqui?" Carlos ergueu as mãos, tentando mostrar que não era uma ameaça. "Eu tenho algo que vocês precisam saber. A corrente, a história não é o que você imagina, Elvira." O nome saltou da boca dele como um golpe. Mariana sentiu o mundo ao seu redor girar. O que poderia ele saber que mudaria tudo? Antes que alguém pudesse responder, um novo estalo ecoou pela sala. Micael, pressionado pelo pânico, atirou. O tiro disparou e o tempo pareceu parar. Não era Pedro, não era Dona Elvira, mas Clara. O corpo dela caiu ao chão e o ar ficou pesado, repleto de gritos, choro e desespero. Era um instante de horror. "Mãe, não!" Mariana gritou, seu coração desabando ao ver a irmã caída. O mundo se desfez ao seu redor. Os policiais avançaram em direção a Micael, que agora estava em estado de choque, percebendo o erro devastador que cometera. Mas o que Carlos revelou a seguir foi o que realmente fez o chão sumir sob os pés de Mariana. Clara não é apenas sua irmã. Ela é a filha que Elvira teve antes de você. Uma filha que ela acreditava ter perdido. A revelação perfurou a sala como um raio. Todos congelaram. A verdade era um golpe final. Mariana sentiu o estômago revirar. O que significava isso? A vida toda foi uma mentira? A tranquilidade que ela achava que tinha agora era um castelo de areia em um vendaval. Enquanto o caos continuava, o futuro das duas irmãs estava à beira do abismo.
E Mariana sabia que a revelação de Carlos era apenas o começo. Uma sombra muito maior se aproximava. E a pergunta que estrondava em sua mente era: quem realmente éramos? E o que fazer agora? Tudo estava prestes a mudar. E os laços entre a família estavam prestes a se desfazer em um fim sombrio. Naquele momento tenso, quando as revelações estavam prestes a virar o mundo de cabeça para baixo, a situação se tornava explosiva. Quando ouviu Carlos, olhou para Mariana com os olhos arregalados, como se um novo universo se abrisse entre elas. O que você quer dizer com isso? Clara não pode ser. As palavras saíram da boca dela como um sussurro de desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, a tensão que pairava na sala explodiu. Um estalo estridente cortou o ar como um raio. Michael, desesperado e sem saber o que fazer, apontou sua arma para a direção de Carlos. Basta! Eu não quero mais ouvir vocês! Ninguém precisa saber nada! O tom de comando dele era de um homem que já tinha perdido tudo. Não, não faça isso! Mariana gritou, seu coração disparando como um tambor. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas Michael não ouviu. O pânico reinava, fazendo-o se sentir encurralado. E então, um tiro. A arma disparou e tudo parou. O eco do disparo ecoou pela sala e o som íntimo da bala cortando o ar foi logo seguido de um grito estridente. O que você fez? A voz de Pedro, agora quase em desespero, cortou o ar. Michael, que parecia ter perdido o controle total da situação, tremia, os olhos desorbitados. E quando o fumo da arma começou a dissipar, o choque tomou conta de todos ao ver o que aconteceu. Clara, caída no chão, uma expressão de surpresa misturada à dor estampada no rosto. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Clara, não! Ela desabou ao lado da irmã. O sangue se espalhou pelo chão como uma tinta vermelha e cada batida de seu coração parecia mais lenta, mais dolorosa. A respiração dela se acelerou em pânico enquanto olhava para Clara, imaginando a vida que estava prestes a ser roubada. Clara, fique comigo! As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, mas no fundo ela começou a perceber que a verdade sobre sua família era muito mais complicada do que ela poderia imaginar. O que Carlos tinha revelado sobre Clara poderia ter significado tudo. E se isso não fosse apenas sobre herança, mas sobre identidade, esse pensamento a consumia. Os policiais, agora em movimento, começaram a tomar controle da cena. Um deles gritou: "Ninguém se mexa! Larguem as armas!" Mas a verdade era que a sala estava em um caos absoluto. As luzes dos carros se refletiam nas janelas como uma cena de filme de terror. Enquanto os oficiais se aproximavam, o que estavam prestes a descobrir tornaria as coisas ainda mais caóticas. Michael, em um último momento de pânico, olhou para todos. Sua mente estava uma tempestade. Eu não queria. Eu não posso ir para a prisão. Um grito de agonia. Ele se virou para o canto. Suas mãos tremiam descontroladamente. E então, momento absolutamente inesperado. Algo estalou. Era um botão em sua jaqueta. E um segundo depois, um grito ecoou pela sala. Mas não foi Michael que gritou. Um grupo de homens encapuzados entrou pela porta da frente, armados e determinados. "Ninguém se mexa!" O líder gritou. O caos reinava novamente. Mas ali havia algo diferente. Mariana reconheceu os rostos das figuras à sua frente. Eram os homens com os quais Pedro havia se envolvido nos seus negócios obscuros.
Tudo que elas pensavam que conheciam estava prestes a se perder. "O que vocês estão fazendo aqui?" Micael gritou, sua voz cheia de pânico. O grupo avançou, ignorando o que estava acontecendo. "Apenas a entrega e você é nosso. O que você fez consigo mesma?" O tom deles era ameaçador, como se a vida deles dependesse do que estava prestes a acontecer. Mariana olhou para Pedro, buscando respostas. Tudo parecia estar interligado de maneira aterradora. E enquanto tentava decifrar os laços confusos, um novo pensamento brotou em sua mente. Quem realmente era seu pai? O que ele havia escondido por tanto tempo? E, acima de tudo, o que mais ele estava disposto a fazer para proteger sua própria pele? Os mistérios estavam se acumulando e a verdade escapando de suas mãos como areia. Uma única pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era a sua família? E assim, o peso da dúvida e a incerteza se instalaram em seus corações, criando um abismo ainda mais profundo entre eles. A noite estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia ser uma descida ao inferno. Naquele momento tenso, Maria estava paralisada ao lado de Clara, atônita com a absurda revelação de Carlos e com a cena de caos que se desenrolava à sua frente. O som dos tiros ainda ecoava em seus ouvidos, mas a imagem da irmã caída no chão, tão cheia de vida, a despedaçava por dentro. O que era essa vida que estavam vivendo? E antes que pudesse digerir tudo, o grupo armado à sua porta fez o que parecia ser a única coisa que poderiam fazer. Avançou. "Vocês nos devem e viemos cobrar." O líder do grupo, um homem grande com uma cicatriz na bochecha, rugiu com autoridade enquanto se aproximava, sem dar atenção aos policiais que começavam a cercar a casa. "Micael, o que você fez?" "Cora, todos nós estamos encrencados." Micael tremia e parecia prestes a desmoronar. Ele olhou para o grupo, os olhos cheios de medo. "Eu não queria. Não era para terminar assim." A confusão reinava e o instinto de sobrevivência tomava conta dele. Maria percebeu como o desespero dele moldava aquele momento, não só para ele, mas para todos ali. "Vamos embora, agora!" O líder prosseguiu pressionando as palavras com uma ferocidade que a fazia tremer. Ele estava prestes a dar a ordem para que atacassem, mas um novo barulho cortou o ar, como se o próprio tempo houvesse se detido. Uma explosão apunhalou o ambiente, fazendo janelas estourarem e todos, incluindo policiais, se jogarem ao chão. O caos se solidificou. Maria viu o grupo armado ensandecer, olhares apavorados, os assaltantes sendo empurrados para longe pela força do impacto. O que eram eles? De onde vinha essa explosão? A pressão no ambiente cresceu como uma onda iminente. "É uma armadilha!" Um dos assaltantes gritou, fugindo em pânico. Mas para onde? A saída foi rapidamente bloqueada pelos policiais e o pânico começou a se espalhar como um fogo descontrolado. E então, no meio de toda aquela confusão, Maria virou-se para encontrar Pedro, que agora estava mais perto, os olhos fixos nela, transmissão de desespero e uma revelação. "Maria, você não entende, eu não sou só um pai, eu sou muito mais!" E tinha um olhar ameaçador, como se conhecesse um segredo que poderia mudar tudo de novo. O significado de suas palavras trouxe um calafrio para sua espinha. Pedro não era apenas o homem fugido, ele era parte de um jogo muito maior. O que teria feito? Nesse instante, uma figura conhecida apareceu entre a fumaça e os destroços. Era a avó de Maria, Dona Elvira, cercada pelo que parecia ser um grupo de apoiadores. "Cheguei o mais rápido que pude, Maria. O plano mudou e precisamos sair agora."
A voz firme dela penetrava a confusão e a presença dela fez o mundo começar a fazer sentido novamente, como um porto seguro em uma tempestade. Mas em vez de alívio, o que brotou foi a confusão. O que está acontecendo, vó? Quem são essas pessoas? A expressão de perplexidade nublava o rosto de Maria, enquanto as peças do quebra-cabeça continham imagens que desmoronavam da sua percepção de família. Todas as histórias que ouvia havia segredos, alianças que nunca deveriam ter sido quebradas. Você precisa saber quem é realmente seu pai. Mais uma vez, a verdade estava à beira de ser revelada, mas a explosão adiantava tudo. O caos estava apenas começando. O olhar de Maria se fixou em Pedro, no rosto dele, refletindo emoções que ela não poderia decifrar, e durante uma fração de segundo, tudo a seu redor parecia desvanecer. O que mais estava escondido? É hora de você decidir, Maria, disse Dona Elvira. A voz dela, agora quase sussurrante por causa do barulho ao fundo. Fuja agora ou enfrente seu destino de uma vez por todas. O peso de suas palavras pesava em Maria, enquanto a verdade a rodeava como uma tempestade, questionando o que realmente sabia sobre quem era. O momento estava se desdobrando e a única coisa certa era que nada seria como antes. O que estava prestes a acontecer poderia mudar não só a vida delas, mas o enredo inteiro que construíam. E no meio de toda aquela incerteza, Maria sentiu que precisava escolher. Mas escolher o quê? A resposta estava tão longe quanto o horizonte, ainda envolvida na névoa de segredos e mentiras. O caos tomou conta do ambiente. As fumaças da explosão ainda flutuavam no ar, misturando-se aos gritos e ao desespero. Mariana sentiu. A voz de Mariana ecoou, rasgando a confusão. Ela se jogou para o lado da irmã, buscando qualquer sinal de vida. O rosto de Clara, normalmente vibrante, estava agora pálido, e a expressão de choque nunca deveria estar ali. Desperte, por favor! O nó na garganta de Mariana parecia um peso impossível de carregar. Mas o tempo não parou. Micael, em sua insanidade, olhava ao redor como um animal encurralado. O grupo armado caminhava lentamente, cercando-os como predadores. O líder, com a cicatriz, não parecia disposto a deixar qualquer um escapar. Façam uma escolha. Ele gritou, preparando-se para avançar. Não podemos deixar isso acabar assim, disse Pedro, agora próximo. Ele era parte da confusão, mas de alguma forma também uma possível solução. Mas precisamos da verdade. Seus olhos se fixaram em Mariana. Desculpe pelas mentiras. Sempre foi uma proteção mal feita. As sirenes da polícia se aproximavam, o som se intensificando. Dona Elvira, agora com um semblante resoluto, tomou a dianteira. O que mais você escondeu de nós? Você nos fez viver uma vida cheia de mentiras. A emoção na voz dela era um misto de dor e determinação. O passado delas estava prestes a sair à tona. Mariana, segurando a mão de Clara, olhou nos olhos da mãe. O que nós somos, afinal? Sempre estivemos fugindo um do outro. E antes que a inquietação pudesse tomar conta novamente, um último grito de alguém do grupo armado interrompeu. Não deixem ninguém sair! Assim que isso foi dito, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um dos policiais finalmente empurrou a porta e irrompeu no quarto. Polícia! Para cima! Todos no chão! Enquanto os agentes controlavam a situação, a adrenalina de Mariana começou a se acalmar. O que surgia diante dela eram as
possibilidades. Com os homens armados sendo contidos, a atenção voltou para Clara. Ela precisa de ajuda! Gritou Mariana, enquanto os paramédicos se moviam rapidamente. A sala estava agora repleta de risadas e gritos da polícia. Mas seu coração ainda estava afundado em temor. Finalmente, no meio de tudo isso, um olhar significativo de Pedro a atingiu. Vamos consertar isso. Não podemos deixar que o passado nos defina. Ele se referia a todos, mas Mariana sabia que as cicatrizes nunca desaparecem. Sorrindo meio trêmula, ela sentiu. E assim, a família se uniu em um instante. Dona Elvira, Pedro, Mariana, Clara e até os policiais, que agora escutavam as revelações. Precisamos nos encontrar de verdade, Mariana disse, segurando a mão de Clara mais forte. O que viria a seguir seria um novo capítulo. Enquanto as luzes azuis piscavam lá fora, ela sentiu uma pitada de esperança. Não seria fácil, mas algo dentro dela estava se quebrando e se reconstruindo. A dor lhes uniria de um jeito que nunca haviam imaginado, e o desfecho daquelas histórias pessoais ainda estava longe de ser escrito. E a pergunta que ficou no ar: quem somos realmente? O que definimos além do que nos machuca? Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão vir por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas tramas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa história emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão impactante. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.